Oi pessoal, agora vamos ver um exemplo para a gente ir conceituando cada vez melhor essa ideia de como que a integral definida funciona. E eu separei aqui uma região R e gostaria de saber qual que é o volume do sólido de revolução que gira em torno do eixo X. Você sempre vai precisar de uma região e saber qual que é o eixo de giro. Ele pode girar em torno do eixo X, pode girar em torno do eixo Y, pode girar em torno de uma bissetriz, de qualquer reta que você queira. O sólido de revolução é uma figura que gira em torno de um eixo. Aqui no caso mais simples é o eixo X. Geralmente nesses cursos introdutórios, que são os cursos de cálculo, a gente não cria giros tão malucos assim, né? Mas tem algumas coisinhas aí pra gente investigar. Primeira coisa que eu recomendo é que você desenhe a região, tá? Então, claro, você quer fazer direto? Dá pra fazer direto sim, mas em alguns casos você tem que ser muito ninja. Se você tá aprendendo, eu não recomendo que você saia fazendo as coisas muito direto não, porque pode ficar muito horrível, tá? Então, veja, o eixo X ele passa aqui embaixo, aquela função x² mais 1 é uma parábola. O coeficiente linear dela é 1, ela corta o eixo Y no ponto 1, né? Aí ela tem concavidade voltada para cima, para lá, e ela é simétrica para cá, e é isso, né? Essa função é a função y igual a x² mais 1. Tem duas retas ali também, ó. Tem a reta x igual a 1, vou colocar ela aqui, ó. E tem a reta x igual a menos 1. De forma que, o desenho ficou meio torto, então vou puxar o x igual a menos 1 para cá. Continua torto, mas tudo bem. De forma que essa figura formou uma região. A região do sólido é esse, ó. Essa é a figura plana que vai girar em torno do eixo X. Então ele vai girar nessa coisa daqui. Eu não sei como que é a tua visualização geométrica, se tem facilidade com isso ou não, mas quando você gira, você acaba obtendo um sólido que forma, vou tentar não deixar muito poluído, ó, mas que forma-se mais ou menos aqui, o simétrico, né? E o giro fica mais ou menos aqui. Coloca umas linhas de base para você ter uma noção da figura que você vai estar girando, mas basicamente você vai acabar tendo essa figura, que é justamente aquele negócio que o pessoal usa de malabares, né? Não sei se já brincou com isso, que você faz assim, joga pro alto, né? É bem isso, ó. Você coloca a cordinha aqui e vai girando, né? É bem esse negócio aí. E aí, eu não sei, deve ter um nome isso, mas o importante é a gente vai determinar qual que é o volume desse sólido de revolução que a gente acabou de obter. Qual que é a estratégia aqui? Lembrando, é sempre dividir em partes mais simples para você resolver o problema, tá? A parte mais simples, no caso de um volume de sólido de revolução, é um disco que a gente chama. Um disco é um cilindro, basicamente, em que a altura dele é diferencial, ou seja, a altura é extremamente pequena. Então eu vou desenhar aqui um disco, ó, se a cor deixar, né? Eu vou desenhar aqui um disco, daqui, ele é um disco, ele tem medida, ó, ele cresce para cá, mas ele é tão minúsculo nessa medida que eu acabei de construir, que talvez você nem consiga perceber. O importante é que você vai encontrar o volume de cada disco antes de tudo. Para você determinar volume de disco, você precisa ter raio e altura. Para finalmente você encontrar qual que é o volume. Quer fazer direto mais uma vez? Faz. Eu particularmente gosto muito de fazer desse jeito, tá? Agora, qual que é o raio? Vamos ver, qual que é a altura, né? Os discos, eles estão nessa direção, um do lado do outro, então a altura é nessa medida. A altura é dx, ó. Cada um desses discos tem variação de x de altura. Qual que é o raio? O raio depende. Um disco que está no ponto x igual a 0 tem altura 1. Um disco que está no x igual a 1 tem altura 2. Um disco intermediário tem altura a depender da posição que ele está. E essa posição ela está sendo marcada pela função y igual a x² mais 1. O raio, você precisa se convencer que é x² mais 1. Dá uma olhadinha, ó, nesse ponto aqui é x² mais 1, nesse é x² mais 1 e assim por diante. Porque essa medida x² mais 1 é a medida que sai do eixo x e vem até a função x² mais 1. Por isso que esse é o raio. Como que eu encontro o volume de disco? A área da base vezes a altura. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Percebeu a estratégia aqui? É isso que a gente faz. Se você faz alguns cursos mais diretos, geralmente os cursos de engenharia são mais tudo de cara, você tem uma fórmula para isso, né?
volume é... Mas eu estou construindo para vocês por que o volume sai dessa forma que está aqui. Tem gente que nem sabe por que entra o quadrado. Quadrado porque o volume de disco é πr quadrado vezes a altura. Tá aí. Fez isso daí, agora você vai fazer para todos os... Você vai somar todos os discos. Quem soma todos os discos é a integração definida, né? Quando você fizer a integração de A até B, ó, veja que você vai somar todos os discos. Onde esses discos começam? Eles começam no menos 1. Onde eles terminam? Terminam no 1. Então você vai somar todos os discos que vão de menos 1 até 1, onde cada um deles tem volume dado por π vezes x quadrado mais 1 ao quadrado dx. Essa é a expressão da integração que você tem que resolver. E essa é a expressão que a gente tem que fazer. Agora é cálculo, né? Da forma que a gente estava resolvendo antes. Nesse caso específico, sem as técnicas que a gente vai ver nos últimos mais pra frente, você vai precisar abrir esse produto notável. Mas você, caso contrário, você não precisaria fazer isso, tá? Então, nesse caso eu acho que é sempre interessante fazer o produto notável. π é constante, cai para fora da integração, integral de menos 1 até 1. E essa expressão x quadrado vai ficar x à quarta mais 2x quadrado mais 1 dx. Isso vai te dar π que multiplica. X à quarta, a integral é x à quinta sobre 5. 2x quadrado, a integral é 2x ao cubo sobre 3. E a 1, a integral é x. E isso você vai aplicar de x a menos 1 até 1. Não se perde nessa parte, que eu até pulei mais rápido nos outros vídeos, mas agora ele já começa a ficar mais detalhado, ó. Você vai ficar com π que multiplica. Você vai multiplicar primeiro o limite superior substituindo x por 1. Você vai obter 1 à quinta sobre 5, mais 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 1. E vai subtrair o valor do limite inferior, que é menos 1 à quinta sobre 5, mais 2 vezes menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1. Quando você fizer essas contas, veja que você caiu numa álgebra, né? 1 à quinta dá 1 quinto. 2 terços mais 1 quinto, mais 1, multiplica com π. Tira esses termos todos quando você fizer essa contarada toda, tá? Mas caso tenha dificuldade, você dá um grito aí. Ah, não sei porque eu coloquei quebrado, mas vai dar mais ou menos 11,7, tá? Que é o volume desse sólido que está aí. Então, veja só que interessante como que a gente faz o problema, tá? Tenta se habituar, mas se você não conseguir, vamos para mais uns probleminhas pela frente. Bora!